Boa noite, pessoal. Hoje, então, a gente vai dar continuidade ao curso, né, de História e Memória Regional. Eu vou comentar um pouco hoje sobre um artigo aqui, tá bom? Para a próxima semana, se eu não trabalhar algum outro artigo com vocês, eu vou fazer uso, então, tanto da Base Nacional Comum Curricular e dos currículos estaduais de São Paulo e Minas Gerais, tá bom? Para a gente ter uma noção, mais ou menos, se a história regional está presente nesses currículos ou não e de que maneira isso se mostra, tá? O artigo que eu vou trabalhar com vocês hoje se chama História e Região, tópicos de história regional e local, tá? Do Erivaldo Fagundes Neves. Ele é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse texto dele é muito interessante porque ele vai tratar um pouco sobre a questão da localidade, tá? Ele vai mostrar que a ideia de localidade ela é construída de acordo com aquilo que você quer trabalhar, tá? Então, assim, a história vai dar uma interpretação específica para a localidade ou região. Geografia vai dar outra, antropologia vai dar outra. Se você quiser fazer uma análise econômica, vai ser outra forma de se entender a questão do que seria localidade ou região, tá? Ele vai tratando um pouco sobre isso a partir aí já do começo do texto, tá? Então ele fala aí já no começo que a localidade se constitui no espaço onde uma comunidade se estabelece e se desenvolve, tá? O que ele deixa claro para nós, como historiadores, quando se trata de localidade? Ele mostra que a história regional e local ela precisa que exista essa delimitação do que seria a localidade, tá? Porque ela é parte integrante do objeto de estudo nesse tipo de história, tá? Então, quando a gente está falando aí de história regional e local, a gente tem que ter em mente que a primeira coisa que nós temos que pensar é qual localidade, desculpa, qual localidade eu estou tratando e qual tempo eu quero mostrar de acordo com aquela localidade, tá bom? E dentro disso que nós estamos chamando de localidade, como que ela é construída? Ela é construída dentro das relações entre as pessoas, tá? Então a gente pode ter tanto uma relação inicialmente familiar, que aí se expande para uma relação de uma comunidade, tá? Pode ter uma identidade cultural, pode ter uma especificidade política, tá? E assim por diante. Que mais aqui? Deixa eu ver se o que mais que ele fala. Ele mostra de uma parte aqui do texto, aqui, infelizmente eu estava separando as partes e deu problema aqui no meu tablet, apagou todas as anotações que eu tinha feito. Em algum momento aqui, antes da página 5, ele deixa bem claro, né, aquilo que a gente viu nas primeiras aulas da matéria, que a importância da memória na construção disso, tá? Porque, por exemplo, se a gente pega uma localidade que tem como delimitador uma cultura, vamos pensar aí, por exemplo, uma comunidade quilombola, tá? Ela, você vai precisar muitas vezes para fazer o registro dessa comunidade se utilizar da memória. Você não pode, não é que você não pode, mas você provavelmente não terá um registro escrito ou algum outro tipo de registro que seria considerado oficial para tratar sobre esse tipo de comunidade. Por isso que é necessário se utilizar da memória, tá bom? Então ele deixa claro isso de que a memória ela é importante dentro dessa construção. E a gente precisa também ter uma preocupação com relação à temporalidade. Localidade e temporalidade, elas estão muito unidas quando a gente está falando sobre história regional e local, tá? Então, aí, até mais ou menos a página 6 ele vai tratar um pouco aí pra gente
com relação a isso, das maneiras diferentes de se ver a localidade, tá? Essa questão do que é uma localidade. A partir aí da página 5, ele vai começar a mostrar para nós como é que foi a construção dessa história regional, pensando na questão historiográfica em si, tá bom? Mostrando que inicialmente não se dava muito valor a essa história regional, principalmente porque se tinha como origem desse conhecimento tudo aquilo que eles estavam querendo deixar de lado, que eram memórias e crônicas históricas de párocos, professores de cursos propedêuticos, curiosos e eruditos locais, tá? Então, assim, estava meio que querendo deixar essas coisas de lado porque era uma coisa assim que na cabeça dos entendidos, dos estudiosos, não fazia parte do universo deles, tá? Mas com o passar do tempo, isso foi evoluindo, tá? Então esse desprezo que se tinha pela história local, ela foi sendo substituída por um aumento cada vez mais de estudos assim. A gente vê a presença muito disso quando a gente vai ver cursos de pós-graduação, tá? Tanto em Portugal quanto no Brasil, tá? Se tem se volta o olhar para esse tipo de história, tá? Porque, vamos pensar, é muito mais fácil você falar de um lugar seguro para você do que de algo que seja totalmente estranho, né? Então, nada mais justificado de que quando você for fazer a sua tese de mestrado ou doutorado, você utilizar uma história que você já conheça, tá? Então, por isso que se teve esse olhar maior sobre essa questão, tá? Aqui também ele se utiliza um pouco por conta dele estar localizado no Nordeste, ele se utiliza um pouco também, no momento que ele está falando de localidade, né, dessa construção da localidade chamada Nordeste e da localidade chamada Sertão, tá? Mostrando como que foi feita a construção dessa ideia dessas duas localidades. Ele fala um pouco também como é que foi sendo desenvolvido ainda dentro das próprias universidades e vai falar que a formulação contemporânea desse tipo de história regional e local começou lá com Mark Bloch, tá? Que é um dos muitos historiadores que fazem parte da escola dos análises, tá? Então a gente pode dizer que a história regional e local veio dos análises? De certa maneira, sim, tá? E aí ele vai falar um pouco aqui como é que era desenvolvida essa questão. Por fim, ele faz uma comparação entre a história regional, que foi desenvolvida pelo Mark Bloch, e a microhistória, que foi uma metodologia histórica criada na Itália pelo Carlo Ginzburg. Tá? Ele vai fazer essa comparação mostrando que, de certa maneira, as duas buscam o mesmo objetivo, olhar para um recorte pequeno para se entender o macro. Mas, no fim das contas, acaba que as dessemelhanças, é a palavra que ele usa aqui, entre as duas são muito maiores do que as semelhanças, tá bom? Então, se vocês lerem com cuidado a partir aí da página fim da página 7, começo da página 8, ele vai tratar pontualmente em cada parágrafo essas diferenças, tá? Eu queria pontuar aqui para vocês, lá na página 9, que ele fala um pouco melhor, isso só estou encontrando aqui para poder falar. Aqui. A história regional e local e a microhistória constituem recursos metodológicos distintos, tá? Com instrumentos de análise e procedimentos próprios no empreendimento da investigação histórica. Suas diferenças sobressaem-se mais que as eventuais semelhanças, tá bom? Que foi mais ou menos o que eu já falei para vocês aí. E ambos com o objetivo de alcançar fenômenos inatingíveis pelos estudos de grupos sociais em grandes recortes espaciais ou pelas macroanálises. A história regional e local procura descobrir com a análise do cotidiano de uma comunidade as suas relações com a totalidade histórica. Então, eu vou olhar para aquele recorte que eu coloco na história regional, para a partir daquilo eu encaixar isso dentro do mosaico da totalidade histórica.
certa maneira, a história regional passa para nós um sentimento de que uma história total de um país, vamos colocar a história do Brasil, ela é um mosaico de pequenas histórias regionais que vão se encaixando e formando essa colcha que seria a história brasileira. Se a gente parar para pensar, isso até que faz um pouco de sentido, porque as origens da história do Brasil são diversas, né? As culturas do Brasil são de origens diversas. A gente tem uma matriz europeia, uma matriz africana, uma matriz indígena, tá? E falando isso assim, de uma maneira bem geral, porque a gente também tem as pequenas matrizes dentro dessas outras, né? Então a gente percebe que realmente a história brasileira é uma coxa de retalhos, né? Muito mais do que outros países, tá? Que vamos dizer tem assim uma característica pluricultural, mas que de certa maneira é uma cultura mesmo. Por exemplo, vamos pensar no México. No México a gente tem ali duas culturas, a maia e a asteca. Mas, querendo ou não, elas ainda têm as suas particularidades, não são coisas muito distintas, né? Então, acaba que se torna uma cultura só de um país só, enquanto nós somos um amontoado de várias coisas, tá bom? E aí ele fala o que da microhistória? Então, se a regional local ela vai olhar para o cotidiano de uma comunidade para colocar ela numa totalidade, o que a microhistória faz? Na investigação intensiva de fragmentos do cotidiano comunitário de um indivíduo, ele tenta identificar macrofenômenos sociais. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos pensar. Vou pegar o próprio livro do Carlo Ginzburg, né? Eu até já comentei com vocês, porque dá para entender um pouco melhor. O Carlo Ginzburg escreveu um livro que chama O Queijo e os Vermes, onde ele estuda o caso de um moleiro. O moleiro era aqueles caras que ficavam nos moinhos, na época feudal. E esse moleiro, ele não tinha instrução, tá? Ele não, era meio que assim, impossível ele, dentro da sua classe social, ter instrução, tá? E por conta disso, não fazia sentido nenhum esse documento que o Carlo Ginzburg encontrou no rodapé de um outro processo dentro da Inquisição, tá? Porque esse moleiro, ele foi condenado à Inquisição, acho que agora não vou me lembrar o fim do livro, acho que ele é libertado depois, mas ele passa por todo o processo da Inquisição. Então, por ele não ter conhecimento das coisas, não fazia sentido ele ter sido levado à Inquisição, né? Porque ele não tinha conhecimento. O conhecimento que ele tinha era de repetir coisas que ele escutava. Então, o que o Carlo Ginzburg está fazendo aqui? Ele está olhando para um acontecimento muito pontual dentro da história de vida de uma única pessoa, que é uma coisa assim que, se aconteceu, não se tem notícia de outros eventos semelhantes a esse, tá? Para identificar um macrofenômeno da Inquisição nesse pequeno e minúsculo acontecimento na vida do moleiro, tá? Que é um pouco diferente do que a história cultural faz, da história regional faz, tá bom? Então, as duas metodologias partem, portanto, da análise de uma particularidade tomada como paradigmática para a perspectiva de totalidade, para uma visão do geral e para a perspectiva da totalidade para uma, ou a visão do geral para outra, tá bom? Então, é isso que vocês precisam ter, mais ou menos, dentro da cabeça de vocês, tá bom? Aí, por fim, lá na página 10, né, que quando ele finaliza aí, já indo para o fim do texto, final da 9, indo para 10, ele vai trabalhar pontualmente o que é que acontece. Então, ele fala assim, destaca-se as opções de história regional e local pela totalidade histórica, a partir do pequeno mundo de um grupo social historicamente construído em um determinado tempo e lugar, tá? Então, por exemplo, a história da construção da Semana Euclidiana, ela aconteceu dentro da cidade de São José do Rio Pardo em um determinado tempo histórico,
tá bom? Então, isso seria caracterizado como uma história regional, que está localizada dentro da totalidade da história brasileira, tá bom? Enquanto a microhistória prefere analisar fragmentos de ocorrências históricas na forma de recorte temático, através de uma pequena comunidade, sem necessariamente recorrer ao espaço onde os fatos aconteceram, tá? Em outras palavras, o que ele quer dizer? A história regional e local define seu objeto de estudo pelo pequeno recorte espacial e a microhistória pelo micro recorte temático. Então, enquanto a história regional vai se basear naquele recorte temporal e espacial, a microhistória já inicia o seu estudo a partir de um tema, tá? Enquanto a história regional e local se dedica à descrição e análise do cotidiano passado de uma comunidade, com embasamento em documentos municipais, paroquiais, cartoriais e particulares, o Juan pode até falar um pouco para vocês sobre isso, porque é basicamente o que ele está fazendo no trabalho dele. A microhistória, ela foge disso, tá? Ela rejeita o etnocentrismo e a teleologia, tá bom? Ela se apoia na antropologia cultural para realizar uma pesquisa intensiva em pequena escala, com um componente histórico mais forte, tá? Tomada por muitos como modelo para investigação histórica, tá? Então, assim, tanto a forma como os análises pesquisa certos tipos de história, quanto a microhistória do Carlo Ginzburg são muito utilizados até hoje em dia na construção de muitas histórias, tá? Que nós estudamos. Então, gente, essa aqui foi um resumo, né, sobre esse artigo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E quero que vocês comecem a construir na cabeça de vocês quais parâmetros teóricos contribuem na construção dessa história regional e local, tá? Porque a gente já teve algumas, vamos dizer assim, nós tivemos 3 perspectivas teóricas do que seria o primeiro passo para se pensar essa história regional e local. Então, o primeiro passo é esse recorte espacial e temporal, né? Que, querendo ou não, nas duas outras perspectivas, você tem que partir disso. Então, vamos pensar aí que é um ponto que sai em 2, tá? Então, o ponto central que a gente tem aqui é que nós precisamos de um recorte local e temporal para a construção, tá? E a partir desse ponto central, nós temos a separação em outros 2. Nós temos a utilização da memória, tá? E do patrimônio histórico, né? Pensando assim, uma coisa imaterial e uma coisa material na construção, tá? E que, de certa maneira, ambos vão caminhar para o mesmo ponto novamente, formando um losango, que seria a construção de uma identidade, uma construção de pertencimento a alguma coisa, tá? Então, eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, vão construindo isso na cabeça de vocês, tá? Para as próximas aulas, para a gente poder ir agora indo para uma perspectiva de como eu utilizo isso, tá? Porque, assim, eu estou estudando isso agora, que foi uma das perguntas que eu, como professora, no momento em que recebi a incumbência de dar essa matéria, me questionei. Para que eu estou aprendendo sobre esse tipo de temática para no futuro da aula do quê? Né? Para onde isso vai me levar, tá bom? Então, assim, nós vamos construir agora nas próximas aulas esse caminho, tá? Eu tenho alguns vídeos que eu vou mandar para vocês nas próximas aulas para vocês assistirem, mostrando um pouco dessa história regional na prática, tá? Para ajudar vocês também a pensar em exemplos do cotidiano de vocês mesmo, tá? Que é um pouco aquilo que eu tinha comentado, que eu acho que foi no vídeo da atividade final, que foi o que eu comentei com vocês, de que agora vou pedir para vocês me falarem, então, como vocês utilizariam isso em sala de aula. Mas vai ter todo esse caminho, um pensamento teórico, olhando-se para esse objeto para a sua conclusão em sala de aula, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima semana, tá?
E bom fim de semana, bom feriado e curtam aí essa quarentena, tá bom? Uma boa noite.